Caros jovens, muito bom dia. É um prazer poder falar com vocês. Muito bem-vindo a este ano letivo, que será um ano maravilhoso. O ano onde podemos estudar o livro de Mórmon, o poder deste livro sagrado, o poder que ele tem de mudar vidas. E esta é a nossa primeira aula no seminário este semestre. Me chamo Leonel Fernandes e é um prazer poder estar com você. Nossa primeira aula, nós vamos tratar sobre a importância do estudo das Escrituras. Talvez nada que a gente faça crie tanto impacto para poder mudar nossa vida e ajudar tanto cada um de nós a ter o Espírito do Senhor do que ter um tempo, um local e um propósito em mente para que nós possamos estudar as Escrituras. Nós vamos ver bastantes Escrituras hoje e vamos ver algumas declarações dos profetas atuais falando a respeito disso. Mas a primeira coisa, talvez, que nós precisamos tratar é do nosso desejo de nos aproximar do Senhor por meio dessa ferramenta tão importante, ouvir a sua voz. Normalmente, quando nós queremos falar com Deus, nós oramos. Quando Deus quer falar conosco, nós precisamos abrir as Escrituras. O hábito que nós precisamos adquirir ao longo da vida, do estudo diário, vai nos ajudar a aprender a ver melhor a voz do Senhor e a nos conectar com o céu. Vamos ver aquilo que os profetas têm nos ensinado a respeito desse importante recurso que é o estudo das Escrituras. Olhem só o que o presidente Monson, ele começou ensinando. Empregar algum tempo todos os dias estudando as Escrituras, sem dúvida, reforçará nosso alicerce de fé e nosso testemunho na verdade. Pensem nessa pequena declaração deste irmão que foi um dos profetas de Deus, né? Ele diz que o estudo das Escrituras fortalece nossa fé em Cristo. Ele aumenta nosso testemunho e aprendemos mais sobre a verdade. A irmã Beck, a irmã Julie B. Beck, que foi presidente-geral da Sociedade de Socorro, ela dizia o seguinte, e talvez ela fale alguma coisa que nós nos encaixemos muito bem. E ela diz assim, embora não me considere uma perita, uma especialista, alguém que destrincha as escrituras, alguém que grava muito bem as escrituras. Sou grata por ter adquirido o hábito de lê-las, as escrituras, permanentemente. Seria impossível, pense nisso, para mim, para você e para ela, seria impossível aprender as lições contidas nas escrituras simplesmente lendo-as, uma vez ou estudando versículos específicos em uma aula. Então pensem nisso, todos nós vamos domingo à igreja, todos nós estamos indo ao seminário. Existe uma grande diferença entre ir ao seminário e realmente fazer do seminário uma prioridade em nossa vida. Estudar as escrituras relacionadas, estudar as escrituras do Vem e Segue-me. Todas essas coisas vão ajudar para que nós possamos compreender a verdade. A verdade vem de Deus. Toda a verdade que existe nessa terra, ela vem de Deus. As escrituras nos ajudam a compreender a verdade. Por meio das Escrituras, podemos ter o Espírito Santo diariamente. E isso vai poder nos ajudar a encontrar paz, calma, tranquilidade que vem por meio desse estudo, ok? Gostaria de fazer um pequeno teste com cada um de vocês. Se você puder pegar agora, tá? Parar o vídeo, pegar um pedaço de papel, tá? E essa pequena avaliação aqui, ela é muito importante, tá? Para que você possa, a partir de hoje, tomar a decisão de ler as Escrituras a cada dia. Isso vai abençoá-lo de uma maneira que não tem precedentes. Então, pense nessa primeira pergunta. Responda numa escala de 1 a 5. Estudar as Escrituras todos os dias é uma prioridade para mim? Sendo 1 muito baixo e 5 uma alta prioridade, tá? Segunda coisa, tenho consciência e utilizo técnicas de estudo das escrituras, oração, pondero depois sobre aquilo que estudei, uso as notas de rodapé, uso as observações ou qualquer outro material. Isso me ajuda a entender?
Então, se eu quase não faço isso, eu posso até colocar 0. Olha, se eu não. Acho que eu faço oração. Então tá bom, então coloca 1, tá? Mas talvez eu não pondero a respeito, ou medito, talvez eu não use as notas de rodapé, talvez eu não veja as observações, né? Entendo o que leio das Escrituras, o estudo das Escrituras me ajuda a sentir mais próximo de Cristo, tá? Seja sincero ao responder isso, tá bom? E talvez no final do ano, talvez a ideia é você pegar essa mesma tabela que você fez agora e no final do ano fazer novamente, ok? Para ver se você melhorou nesse requisito de estudar, orar, ponderar, observar, usar as notas de rodapé, estudar todo dia, ok? Buscar entender as escrituras, tá bom? Então, faça agora e faça isso no final do ano. Essa sua avaliação vai lhe ajudar muito, muito em você poder entender melhor aonde você está nesse processo de ouvir a voz do Senhor, de seguir seus conselhos, de amar a verdade. Ok? Então, nós vamos estudar agora um pouquinho algumas das bênçãos que nós adquirimos ao estudar as Escrituras. Em 1 Nef 15, 24, ele diz o seguinte: E eu disse-lhes que a palavra de Deus, que era a palavra de Deus, desculpe, e todos os que dessem ouvidos às palavras de Deus e a elas se apegassem, jamais pereceriam, nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los às destruições. Nós vamos passar aqui um conjunto de escrituras e eu gostaria que você, um conjunto de versículos, perdão, e eu queria que você respondesse. Esta vai ser a minha primeira pergunta, tá? Você deve relacionar lá no formulário que bênçãos você encontrou aqui em 1 Nef 15, 24, ok? Que bênçãos você encontrou em 2 Nef 32, versículo 3? Que bênçãos você encontrou em Mosia 1, do versículo 3 ao versículo 5. Então, não esqueça de anotar e responder. Essa é a nossa primeira pergunta no formulário. Tem mais 2 escrituras, tem mais 2 versículos, né? Aqui em Alma 17, de 2 a 3, que bênçãos você encontra ao estudar estes versículos? Em Alma 37, de 8 a 9, que bênçãos você encontra ao estudar as Escrituras, ok? Então, essa é a nossa primeira pergunta, tá? Que bênçãos você encontrou ao estudar estes versículos? Relacione eles no formulário. Essa é a nossa primeira pergunta. Além disso, pondere a respeito. Antes de estudar esses versículos, ore a respeito e peça: Pai Celestial, eu gostaria de sentir a importância do estudo das Escrituras. Me ajuda a saber que elas são importantes. Me ajuda a ter o desejo de estudá-las. Me ajude, Pai, a aprender delas. Ok? Então, essa é a nossa a nossa primeira pergunta, tá? Que deve ser respondida lá no formulário. Agora nós vamos ver um vídeo do Elder Bedner, alguns jovens procurando saber assim, olha, como eu posso tirar mais proveito das escrituras? Como eu posso estudar melhor as escrituras? Ok? Vamos compartilhar esse vídeo com vocês. Por favor. Você tem algum conselho para nós em nosso estudo pessoal das Escrituras? Meu conselho seria: encontre um padrão e um sistema para ler, marcar e lembrar que funcione para você. Eu não tentaria impor a vocês o padrão que eu uso. A maneira como leio e marco minhas escrituras, desenvolvi ao longo de muitos anos. Quando eu era jovem, costumava destacar um versículo inteiro. E quanto mais fazia aquilo, mais percebia que não era eficiente, porque minhas escrituras acabavam todas coloridas, porque tudo, em algum momento, havia me impressionado e eu achara muito importante. Com o tempo, aprendi a destacar
partes menores, para que apenas uma palavra ou uma frase em um versículo que pareça ter um tópico principal seja o que eu irei destacar e marcar. E nos últimos anos, desenvolvi um sisteminha com anotações e post-it. Não estou fazendo propaganda, mas o que faço é que existem alguns lembretes que gosto de colocar em minhas escrituras. Então você verá que algumas palavras que estão bem destacadas. E conhecendo esses versículos, basta ver aquelas palavras quando as procuro para lembrar-me do contexto e do versículo inteiro. Vocês verão que há setas ligando coisas dessa página a outra página. E tenho essas pequenas anotações de post-it com outras escrituras ou pensamentos que quero ter certeza de lembrar. É assim que funciona para mim. Pode não funcionar para você. Acho que o ponto-chave é apenas praticar e experimentar. Descubra o que funciona para você, a fim de que suas escrituras sejam um repositório de coisas que aprendeu, e você conseguirá encontrá-las quando precisar delas. Ótima pergunta. Aprendemos muito bem do Elder Bednar algumas maneiras de estudar as escrituras e o que ele faz. Agora, o que você faz para que seja um repositório daquilo que você aprendeu, tá? As escrituras possam ser esse repositório. Vamos ver com outros profetas aquilo aquilo que eles fazem, ok? Para para que eles possam compreender melhor sobre o estudo das escrituras. O Elder de Todd Christofferson, ele disse o seguinte: é bom às vezes ler um livro de escrituras num período determinado de tempo, para ter uma visão geral da mensagem. Então ele diz, olha, nós podemos ler o livro de Mormon de capa a capa para ter uma visão geral. Eu estou lendo a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, mas ainda não tenho uma visão geral. Talvez este ano seja para isso, tá bom? Para que eu e você possamos ter uma visão geral. Mas, às vezes, desculpem, às vezes ler o livro das Escrituras num período determinado de tempo para ter uma visão geral de sua mensagem. Mas, para a conversão, você precisa se preocupar mais com o tempo que passa lendo as Escrituras do que com o que quando lê neste período. Isso acontece quando você lê alguns versículos, pondera sobre eles, lê com cuidado os versículos novamente, e à medida que pensa em seu significado, ora pedindo compreensão. Então não é a quantidade de coisas, eu vou ler 10 capítulos hoje, não. Ele diz, olha, você pode gastar 1 hora e ler apenas 2, 3 versículos, e você lê eles e relê eles novamente, e cruza com outras escrituras, e pondera a respeito delas. É isso que ele está dizendo, que assim nós podemos ter uma conversão maior, aqueles princípios que estão sendo abordados nas Escrituras, tá? Depois ele diz, faz perguntas em sua mente, espera receber inspiração, escreve estes sentimentos e ideias que lhe são concedidos, para poder lembrar deles e aprender mais. Estudando dessa forma, talvez você não leia muitos capítulos ou versículos em meia hora, mas abrirá espaço em seu coração para a palavra de Deus e ele falará com você. Que declaração maravilhosa! Como podemos obter um maior, não é sucesso, uma maior compreensão, tá? Um maior aproveitamento de nosso tempo quando estudamos as Escrituras. Então, de acordo com os profetas, não é a quantidade que nós lemos, mas sim a qualidade de nosso estudo. Talvez nós devamos começar, talvez não, devemos começar com uma oração. Devemos ponderar a respeito, talvez ler uma vez, 2 vezes, talvez orar pedindo mais compreensão a respeito daquilo que nós não estamos entendendo, tá? Segunda pergunta, que outras coisas estamos aprendendo agora? Primeiro, a primeira pergunta era sobre as bênçãos, tá? Agora que coisas eu tenho aprendido junto com o discurso o vídeo do Elder Bednar e essa declaração do Elder de Todd Christofferson, como eu posso aproveitar melhor
o meu estudo das Escrituras, ok? Então, a próxima coisa que nós vamos tratar são de metas específicas que eu e você precisamos ter, ok? Então, nós sabemos que para que nós possamos ter o seminário com crédito, para que a gente possa receber certificado, nós precisamos de 3 coisas. Participar do dia daquela aula que a gente chama avaliação, ter 75% de frequência e ter 100% das designações de leitura. Mas isso é muito pouco, são apenas alguns capítulos. Esperamos que este ano, cada um de nós estude o livro de Mórmon, acompanhe o Vem e Segue. Isso te dará uma visão maior daquilo que o Senhor espera de você. Isso lhe ajudará a compreender melhor o Salvador, seu plano, sua doutrina, aquilo que Deus espera de você. Além disso, você terá a companhia constante do Espírito Santo, que lhe ajudará a tomar decisões corretas em sua vida. A leitura das Escrituras e a oração, elas estão interligadas para que cada um de nós possa compreender mais sobre aquilo que Deus espera de nós. Seu Espírito vai ser sempre enviado. Fazer uma meta de estudo diário é um grande desafio, mas é uma grande bênção em sua vida. Gostaria de desafiar você que está ouvindo nossa aula a que tomasse a decisão de, pelo menos, estudar pelo menos 30 minutos por dia. A quantidade, já aprendemos. Talvez um versículo, talvez 2, talvez 3, talvez um capítulo, talvez 2 capítulos. Mas pondere a respeito, estude a respeito, ore a respeito daquilo que você está estudando. Isso abrirá sua mente e lhe ajudará a compreender melhor o plano de nosso Pai Celestial. Vamos continuar estudando que bênçãos adicionais provém por meio desse estudo. No final, o propósito central de toda a Escritura é encher nossa alma de fé em Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito de toda a Escritura, é nos encher com o Espírito, é nos encher a nossa alma com mais fé em Deus. Pense nessa declaração do presidente Nelson, nosso profeta atual. Mergulhar diariamente na palavra de Deus é essencial para a sobrevivência espiritual, especialmente nesses dias de crescente agitação. Ao nos banquetearmos com as palavras de Cristo diariamente, as palavras de Cristo nos dirão como podemos reagir às dificuldades que nunca imaginamos que enfrentaríamos. Cada um de nós enfrenta cada dia de desafios, tá? A juventude é um tempo emocionante, mas é um tempo de muito desafio. Também é um tempo onde determinamos muito de nosso futuro. Se vou fazer uma missão ou não, se vou na igreja ou não, se vou no seminário ou não, se vou estudar as escrituras e aprender a verdade a cada dia, se vou encher meu espírito e minha alma com a verdade. Com certeza, ele diz, olha, ao mergulharmos na palavra de Deus, pensa, as pessoas nadam, né? O mergulho é algo profundo. Ele diz, todo dia nós temos que mergulhar, nós temos que ir de cabeça lá embaixo. O elder de Todd Christofferson, ele nos ensinou como nós podemos fazer isso. Talvez escolhamos um tópico, talvez nós escolhemos um assunto específico, ou talvez nós estamos lendo em sequência e estamos aqui neste 2 ou 3 versículos e aprendemos mais. Aprendemos mais sobre fé, aprendemos mais sobre Jesus Cristo, aprendemos mais sobre oração, aprendemos mais sobre o plano de salvação, aprendemos como Jesus Cristo pode me curar, pode me salvar, pode me ajudar em qualquer coisa que eu precisar, ok? Mergulhar é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Tempos mais difíceis virão tanto para mim quanto para qualquer um destes jovens que estão ouvindo, ok? Ao nos banquetearmos, as palavras de Cristo nos dirão, nos ajudarão a caminhar nesse caminho que leva de volta à vida eterna, ok? Gostaria de ler mais 1 ou 2 citações dos profetas a respeito da importância de envolver a oração no estudo diário das Escrituras. Não há mais, não há nada mais proveitoso do que orar
para que se abra nosso entendimento para as Escrituras. Pela oração, sintonizamos nossa mente com a busca de respostas. Desafio cada um de nós a orar. Pai Celestial, obrigado, Pai, por este dia. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a entender as Tuas Escrituras. Ajuda-nos a sentir que elas são verdadeiras. Ajuda-nos a sentir Seu amor, tá? Ajuda-nos a compreender o que o Senhor está dizendo com isso, o que o profeta quis dizer a respeito disso. Ele diz que não há nada mais proveitoso, ok? Os profetas de Deus nos indicam claramente aquilo que eu e você precisamos fazer para que a gente possa voltar à presença de nosso Pai Celestial. Uma das coisas é estudar as Escrituras, mas envolver a oração vai fazer uma grande diferença. Outra coisa que eles nos ensinam é que nós devemos ponderar a respeito daquilo que nós estudamos, pensar a respeito, o que que o Senhor está dizendo, o que o Senhor quer que eu aprenda, e pondera a respeito, pensa a respeito, ok? Ora mais a respeito disso, ok? Olhem só o que o Elder Richard Scott ensinou. Princípios são verdades concentradas, prontas para serem utilizadas em uma grande variedade de circunstâncias. Um princípio verdadeiro torna as decisões mais claras, mesmo sob as mais desorientadoras e constrangedoras orientações. Então, ao estudar as Escrituras, nós podemos procurar princípios, princípios que vão nos guiar. Um dos princípios é a oração. Toda vez que eu oro e peço a Deus ajuda para entender, minha mente pode ser iluminada, minha mente pode ser aberta, eu posso compreender melhor aquilo que Nefe viu, aquilo que Alma escreveu, aquilo que todos aqueles profetas fizeram para que cada um de nós pudesse aprender mais sobre o Salvador Jesus Cristo. Podemos utilizar as notas de rodapé. Eu amo utilizar as notas de rodapé. Elas nos levam a escrituras que simbolizam as mesmas coisas, que ampliam nossa visão daquele versículo, daquela palavra, ok? Então, desejamos a cada um de vocês que possa fazer do estudo das Escrituras uma prioridade. Eu sou tão grato por ter as Escrituras e porque eu posso mergulhar nelas a cada dia. Sou tão grato por aquilo que aqueles homens fizeram, que Nefe fez, que Jacó fez, que o rei Benjamim fez. Todos aqueles sermões, aqueles discursos maravilhosos a respeito do Salvador Jesus Cristo. Todos eles testificam de Cristo, conduzem a Cristo, nos ajudam a ser mais semelhantes. Todas essas histórias foram preservadas para que eu e você possamos conhecer mais nosso Mestre, nosso Salvador, Jesus Cristo, para que possamos ter seu Espírito e seu Espírito possa nos guiar e ajudar nessa jornada que não será fácil, nem para mim, nem para você. Que Deus possa abençoar cada um de nós e possa abençoar essa juventude maravilhosa em seu esforço diário de orar, abrir as Escrituras, encontrar um lugar tranquilo e estudá-las. E depois agradecer a Deus por tudo aquilo que ouviu, por tudo aquilo que sentiu, por tudo aquilo que aprendeu. Um forte abraço e nos vemos.